Christen sind unglaublich reich. Cristãos são pessoas bastante ricas. Es gibt viele, viele Segnungen, die Gott seinen Kindern gibt. Há muitas bênçãos dadas por Deus aos seus filhos. Die beiden herausragendsten sind E as duas que mais se destacam são die Gabe des ewigen Lebens, o dom da vida eterna, dass jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, que todo aquele que crê no Senhor Jesus von Gott das ewige, göttliche, neue Leben geschenkt bekommt. recebeu de presente por parte de Deus a vida nova, divina, eterna. Das ist die eine große, gewaltige Segnung. É uma das grandes bênçãos, grandiosíssimas bênçãos. Die zweite ist die Gabe des Heiligen Geistes. E a segunda bênção é o dom do Espírito Santo. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist in sich wohnend. E cada crente ele tem o Espírito Santo habitando em si. Und über Segnungen des Heiligen Geistes möchte ich kurz etwas sagen. E eu gostaria de dizer algo brevemente sobre as bênçãos que vêm com o Espírito Santo. Wir lesen einen ersten Vers aus Johannes 14. Vamos ler um primeiro versículo do Evangelho de João, capítulo 14. Vers 16 und 17. João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. In diesen Versen werden alle drei Personen der Gottheit genannt. Esse versículo menciona todas as três pessoas da divindade. Der Sohn bittet, O Filho está rogando, der Vater gibt, o Pai está dando der Heilige Geist kommt. e o Espírito Santo está vindo. Und er kommt nicht nur, E ele não apenas wir vem, haben gelesen, er bleibt bei euch in Ewigkeit. mas ele fica conosco para sempre. Er wird hier genannt ein anderer Sachwalter. Ele aqui é chamado de um outro consolador. Ein Sachwalter ist jemand, der nicht nur tröstet, E a palavra consolador é a mesma que advogado. Então, o advogado não é apenas alguém que consola, es ist jemand, der sich kümmert um einen anderen, mas também é alguém que se ocupa de um outro, que cuida de outro, der ihn unterstützt, der ihm hilft. que apoia e auxilia uma outra pessoa. Das tut der Heilige Geist. E é o que o Espírito Santo está fazendo. Und ich möchte im Folgenden zeigen, wie reich der Segen ist, dass wir den Heiligen Geist in uns wohnend haben. E a seguir eu gostaria de mostrar de como é rica aquela bênção de termos o Espírito Santo habitando em nós. Der Jesus spricht von einem anderen Sachwalter. E o Senhor Jesus está falando aqui de outro consolador ou advogado. Gibt es zwei? Será que existem dois? Als der Herr Jesus auf der Erde war, hat er sich seiner Jünger angenommen. Enquanto o Senhor Jesus estiver aqui na terra, é Ele que cuidara de seus discípulos. Aber dann ist er nach seiner Auferstehung aufgefahren in den Himmel. Mas depois de sua ressurreição, Ele foi assunto ao céu. Und jetzt ist er Sachwalter im Himmel. E Ele agora é consolador, advogado no céu. Wir lesen das zuerst Johannes 2, Vers 2. Vamos ler 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, ou 1 no final. Vamos ler João 2, 1 então. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Wenn ein Kind Gottes gesündigt hat, Quando um filho de Deus
peca, dann bleibt die Beziehung zu dem Vater unangetastet. então a relação que temos com o Pai fica intocada. Aber die Freude und der Genuss an dieser Beziehung ist belastet. Mas o que sim é comprometida é o usufruto, o gozo, a alegria que temos nesse relacionamento. Ein Beispiel. Exemplo, Wenn dein Vater dir ein Verbot gegeben hat se o teu pai te dá uma proibição und du hast es übertreten e você transgride aquilo, und der Vater kommt abends nach Hause, e de noite o pai volta para casa, schaust du ihm locker in die Augen você tem a liberdade de olhar nos olhos dele oder gehst du lieber an ihm vorbei? ou você prefere desviar dele, sair de fininho? Als ein schwaches Beispiel, É exemplo fraco wie Sünde den Genuss der Beziehung beeinträchtigt. como o pecado compromete o usufruto, o gozo de relacionamento. Weil der Herr Jesus aber will, dass wir diese Beziehung genießen, Mas, como o Senhor Jesus quer que nós tenhamos gozo naquele relacionamento, deswegen wird er aktiv. por isso ele se torna ativo. Er stellt uns das Wort Gottes vor und zeigt uns die Abweichung. Ele nos apresenta a palavra de Deus, nos mostrando o nosso desvio, Mit dem Ziel, dass wir ein Bekenntnis ablegen. com o objetivo que nós façamos uma confissão. Die Sünde so beurteilen wie der Vater, wie Gott sie sieht. E então avaliar, julgar aquele pecado daquela forma como Deus o Pai o vê. Weil das ist die Voraussetzung, dass der Genuss der Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Porque isso é o requisito para que o usufruto, o gozo daquele relacionamento possa ser restabelecido. Ich weiß nicht, wie oft der Herr Jesus in dieser Beziehung für mich schon aktiv werden muss. E eu não sei quantas vezes o Senhor Jesus não tenha se tornado ativo a meu favor. Aber er tut es für mich und er tut es für dich. Mas Ele o faz para mim e Ele o faz para você também. Weil es ihm so wichtig ist, dass Kinder Gottes die Gemeinschaft mit ihrem Vater genießen. Porque para Ele é de suma importância que os filhos de Deus tenham alegria, gozo no seu relacionamento com Deus o Pai. Wir haben also einen Sachwalter im Himmel, den Herrn Jesus. Portanto, temos um advogado no céu, o Senhor Jesus, Aber wir haben auch einen Sachwalter jetzt hier auf der Erde, in uns wohnt. mas também temos aqui na terra, habitando em nós, um advogado. Und das ist der Heilige Geist. E este é o Espírito Santo. Verstehen wir, warum wir so reiche Leute sind? Entendemos porque somos pessoas tão ricas? Nur unter dem Aspekt des Sachwalters Somente considerando o aspecto do advogado consolador, sind wir unglaublich reich beschenkte Leute. nós somos pessoas riquíssimas, presenteadas de forma muito rica. Es ist der Geist der Wahrheit, der bei uns ist in Ewigkeit. E esse Espírito é o Espírito de verdade que está conosco, ou que fica conosco para sempre. 1. Korinther 3, Vers 6, Vers 19 sagt, er wohnt in unserem Körper. 1 Coríntios 6, versículo 19, diz que Ele habita em nosso corpo. Und das bleibt bis in Ewigkeit. E isso continua para a eternidade. Dann Vers 26. Então vamos ler de João 14 também o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Der Heilige Geist tut zwei Dinge. O Espírito Santo, ele faz duas coisas. Er lehrt Ele ensina und er erinnert. e ele faz lembrar. Das Erinnern können wir beziehen auf die Evangelien. O lembrar, nós podemos relacionar com os evangelhos. In den Evangelien ist enthalten, was der Herr Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Porque nos evangelhos é contido aquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Nicht nur zu seinen Jüngern, sondern was er überhaupt alles gesagt hat. E não apenas aos seus discípulos, mas tudo o que ele disse. Und
Und der Heilige Geist hilft dir und mir, dich daran zu erinnern. E o Espírito Santo, ele ajuda a você e a mim de nós nos lembrarmos disso. Weist uns hin. Schau mal, das und das hat der Herr Jesus in der Situation gesagt. Ele nos dá uma dica mostrando, olha, o Senhor Jesus falou naquela situação aquilo, naquela situação o outro. Aber der Heilige Geist wird auch lehren. Mas o Espírito Santo também ensinará. Was müssen wir uns darunter vorstellen? O que podemos imaginar sobre esse aspecto? Dabei dürfen wir an die ganzen Briefe des Neuen Testamentes denken. Podemos pensar em todas as cartas, epístolas do Novo Testamento. In den Briefen sind Wahrheiten enthalten, die der Herr Jesus noch nicht erklärt hat. Nas cartas, nas epístolas, temos verdades que o Senhor Jesus não havia ainda explicado anteriormente. Der Herr Jesus hat zum Beispiel nicht gesprochen über die Entrückung. O Senhor Jesus, por exemplo, não falou a respeito do arrebatamento. Das ist ein Beispiel dafür, dass es Dinge gibt, die man nicht in den Evangelien findet. É dos exemplos para coisas que não se encontram nos Die evangelhos, der Heilige Geist später offenbart hat. que o Espírito Santo manifestou posteriormente. Und insofern werden wir belehrt durch die Briefe des Neuen Testaments. E dessa forma somos ensinados pelas cartas do Novo Testamento. Das wird der Heilige Geist tun, sagt der Herr Jesus. E o Senhor Jesus diz que é isso que o Espírito Santo há de fazer. Und wir bekommen diese Erinnerung und diese Belehrung E nós recebemos essa lembrança e esse ensino aus göttlicher Quelle. de uma fonte divina. Was für ein Segen für uns. Que bênção é esta também para nós. Kapitel 15, Vers 26. João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Der Heilige Geist wird von dem Herrn Jesus Zeugnis ablegen. O Espírito Santo, ele há de testificar a respeito do Senhor Jesus. Wird bestätigen, was der Herr Jesus getan hat. Ele há de confirmar aquilo que o Senhor Jesus fez. Wir haben uns heute in der ersten Stunde damit beschäftigt, was der Jesus getan hat. Hoje, na primeira hora, nós nos ocupamos com aquilo que o Senhor Jesus fez. Wie gelitten hat. Como ele sofreu. Wie vollkommen war in den Leiden. Como ele era perfeito também nos sofrimentos. Wie am Kreuz hängend Gott verherrlicht hat. Como ele glorificou a Deus pendurado na cruz. Weil gerade am Kreuz so deutlich wurde, Porque foi justamente ali na cruz dass Gott Liebe ist. que ficou claríssimo que Deus é amor. Gibt seinen eigenen, einzigartigen Sohn. Ele deu ali o seu único filho. Filho também único em todos os aspectos. Hält ihn nicht zurück. Ele não o retém. Sagt nicht, den gebe ich nicht. Ele não disse, esse ali eu não vou dar. Doch hat ihn gegeben. Mas ele o deu. Und der heilige Gott hat ihn gerichtet für meine und deine Sünden. E o Santo Deus também o julgou por causa de meus e teus pecados. Römer 8 sagt, hat ihn nicht geschont. E Romanos 8 nos diz que ele não o poupou. Das Gericht war gnadenlos. Esse juízo foi juízo sem graça. Es war nicht gemildert, weil es der Sohn war. Não foi amenizado por ser o filho dele. Es war 100%ig gerecht. Mas foi juízo 100% justo. Es traf den Herrn Jesus, der schuldlos, der rein, der heilig war. Caiu sobre o Senhor Jesus, que estava sem culpa, que era puro, que era santo. Es traf ihn wegen meiner Sünde. E caiu sobre ele por causa dos meus pecados. Davon wird der Heilige Geist Zeugnis ablegen. E disso o Espírito Santo testificará. Aber wird auch Zeugnis ablegen von den Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Mas ele também há de testificar das glórias do Senhor Jesus. Und vielleicht haben die Geschwister aus Teresópolis, E talvez os irmãos lá de Teresópolis, übernehmen sie die Aufgabe, talvez eles vão se incumbir da tarefa euch etwas Geschmack zu vermitteln, de transmitir pouco de gostinho para vocês. viele Herrlichkeiten der Jesus jetzt hat.
de quantas glórias o Senhor Jesus possui agora. Das wird der Heilige Geist tun. É o que o Espírito Santo há de fazer. Das steht in Verbindung mit dem nächsten in Kapitel 16. Isso também está ligado àquilo que lemos no capítulo 16, 13 und 14. nos versículos 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 14 também, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Der Heilige Geist wird nicht nur als Sachwalter bezeichnet, O Espírito Santo, ele não porta apenas o título do advogado, sondern auch als Geist der Wahrheit. mas aqui também ele é várias vezes mencionado como Espírito de verdade. Was bedeutet das? O que significa isso? Das, was der Heilige Geist vermittelt, entspricht 100%ig der Wahrheit, so wie Gott sie sieht. Aquilo que o Espírito Santo transmite corresponde 100% à verdade, assim como ela procede de Deus e como Deus a vê. Und jetzt heißt es, der Geist der Wahrheit wird uns in die ganze Wahrheit leiten. E aqui diz que o Espírito de verdade há de guiar a nós em toda a verdade. Das heißt, etwas, und wenn es nur ein wenig ist, zu begreifen aus Gottes Wort, Isso significa que se quisermos entender algo da palavra de Deus, por menor que seja, brauchen wir den Heiligen Geist. precisamos do Espírito Santo. Jede Person hier in diesem Raum, Cada pessoa aqui nesse recinto, Brüder wie Schwestern, tanto irmãos como irmãs, Junge wie Alte, jovens como mais velhos, wenn wir die Bibel öffnen und lesen aus Gottes Wort, ao abrirmos a Bíblia, lendo da palavra de Deus, dann sollten wir vorher beten, deveríamos orar antes dass der Herr durch seinen Geist mich leitet in die Wahrheit, mir das richtige Verständnis gibt. para que o Senhor, por meio do seu Espírito, me guie em toda a verdade, me dando a compreensão correta. Und das ist nicht nur wichtig für Brüder, Isso não é apenas importante para os irmãos, genauso wichtig für Schwestern. mas tem a mesma importância para as irmãs. Kommt der Teufel und macht dich unsicher im Blick auf deine Heilsgewissheit, Quando o diabo vem e te dá incertezas com vistas à segurança da tua salvação, dann musst du als Schwester wissen, wo lese ich in der Bibel jetzt? então você, como irmã, também precisa saber onde que eu vou ler agora algo na Bíblia. Wo finde ich Sicherheit? Onde encontro certeza, segurança? Und der Heilige Geist hilft, E o Espírito Santo ajuda. zeigt dir die richtigen Bibelstellen. Ele vai te mostrar as porções bíblicas corretas. Mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Com um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Nur ein Beispiel. É apenas um exemplo. Aber dazu müssen wir Gottes Wort lesen. E para isso precisamos ler a palavra de Deus. Wir können nicht erwarten, dass wir im Sessel sitzen. Nós não podemos esperar de sentarmos no sofá, Die Bibel ist immer zu. a Bíblia fechada sempre, Und wir sitzen und denken, der Heilige Geist sagt mir jetzt etwas. e aí sentamos assim esperando que o Espírito Santo vai me dizer algo. Nein, wir müssen Gottes Wort öffnen und lesen. Não, a gente precisa abrir a palavra de Deus e lê-la. Und dann will er uns in die ganze Wahrheit leiten. E aí ele quer nos guiar em toda a verdade. Der ganze Reichtum, den Gott uns in seinem Wort gibt, Toda aquela riqueza dada por Deus em sua palavra, da will der Heilige Geist helfen, dass du und ich es gut verstehen. aí o Espírito Santo quer nos auxiliar para que você e eu entendamos bem aquilo. Er wird das Kommende euch verkünden am Ende von Vers 13. Ele vos anunciará o que há de vir. Der Heilige Geist hat Paulus zum Beispiel offenbart, O Espírito Santo, por exemplo, revelou a Paulo dass die Entwicklung im christlichen Zeugnis eine negative sein wird. que a evolução no testemunho cristão seria uma evolução negativa. Das kann man in 2. Timotheus 3 nachlesen zum Beispiel. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3 mostra isso.
Der Heilige Geist hat den Schreiber Judas gebraucht in seinem Brief, O Espírito Santo fez uso do escritor Judas com a epístola dele zu warnen vor dem Abfall in der Christenheit. para advertir frente à ruína na cristandade, à decadência. Der Heilige Geist hat Petrus gezeigt, O Espírito Santo mostrou a Pedro, in 2. Petrus 2, 2 Pedro 2, dass die Entwicklung des christlichen Zeugnisses eine negative sein wird. que a evolução do testemunho cristão seria negativa. Das gehört zu dem Kommenden. São coisas que fazem parte daquilo que há de vir. Aber der Heilige Geist hat zum Glück auch andere Dinge gezeigt. Mas o Espírito Santo, felizmente, também mostrou outras coisas. Was kommt denn noch? O que mais há de vir? Worauf warten wir? O que esperamos? Mit Spannung. Com tensão, entusiasmo, ansiosamente, ansiedade, Dass der Jesus wiederkommt. é que o Senhor Jesus há de voltar. Der Heilige Geist hat uns darüber Kenntnis gegeben, was uns dann erwartet. E o Espírito Santo nos deu conhecimento a respeito daquilo que espera por nós ali. Wir werden Glück und Freude pur genießen. Teremos felicidade e alegria puras ali. Wir werden später mit dem Herrn Jesus auf die Erde kommen. Mais tarde voltaremos com o Senhor Jesus à terra. Teilhaben an seiner Herrlichkeit. Ter parte em suas glórias, compartilhar as suas glórias. Wir bekommen bei der Entrückung einen Herrlichkeitsleib. Junto ao arrebatamento, receberemos um corpo de glória. Wir kommen ins Haus des Vaters. Vamos estar na casa do Pai. Das sind Dinge, die kommen. Também são coisas que hão de vir. Und die hat der Heilige Geist offenbart und niedergelegt in der Bibel. E foi o Espírito Santo que manifestou essas coisas e as colocou na Bíblia. Das gehört zu den Dingen, die uns verkündigt. Pertence àquelas coisas que ele nos há de anunciar. Dann kommt Vers 14. E aí vem o versículo 14. Vers 14 ist vielleicht die allerwichtigste Aufgabe. E talvez o versículo 14 mostre a tarefa mais importante dele. Verherrlichen meint jemand groß, bewundernswert, anbetungswürdig vorzustellen. Glorificar significa apresentar alguém como grandioso, como admirável e digno de adoração. Es ist das Ziel des Heiligen Geistes, den Herrn Jesus groß zu machen. É o objetivo do Espírito Santo engrandecer o Senhor Jesus. Groß in meinem Herzen, in deinem Herzen. Fazê-lo grande em teu e em meu coração. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Também é tarefa do Espírito Santo. Er wird von dem meinen empfangen und euch verkündigen. Ele receberá daquilo que é meu e vos há de anunciar. Das, was dem Herrn Jesus gehört, seine ganze Herrlichkeit, Aquilo que pertence ao Senhor Jesus, toda a glória dele, das wird er uns weitergeben, verkündigen, euch verkündigen. ele transmitirá a nós, ele entrega a nós, nos anunciará. Dann schlagen wir den Römerbrief auf, Abrimos agora a Epístola aos Romanos, Römer 5, Romanos capítulo 5, Vers 5. e versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. In Römer 5 ab Vers 3 kommt der Apostel Paulus auf Leiden zu sprechen. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo está falando de sofrimentos. Und es gibt wahrscheinlich niemand hier in diesem Raum, der nicht in irgendeiner Form auch schon mal durch Leiden gegangen ist. E eu penso que não haja ninguém nesse recinto aqui que não tenha já passado por sofrimentos de uma ou de outra maneira. Und Leiden bergen eine Gefahr. E sofrimentos trazem consigo um perigo. Der Teufel benutzt Leiden, um Zweifel in mein Herz zu bringen. O diabo, ele se utiliza dos sofrimentos para colocar dúvidas no coração. Wenn du jetzt durch Leiden gehst, Se você agora estiver passando por tribulação, sofrimento, bist du sicher, dass Gott dich liebt?
Será que é que Deus te ama? Você tem certeza disso? Wenn er dich liebt, Se Ele te ama, hat doch die Macht, alles wegzunehmen. Ele tem o poder de tirar tudo isso de você. Sicher, dass er dich liebt? Tem certeza do amor dele? Und dann fängt der Heilige Geist an zu arbeiten. E aí é que o Espírito Santo começa o trabalho dele. Wir haben gelesen, die Liebe Gottes ist in mein Herz ausgegossen. Nós temos lido aqui que o amor de Deus foi derramado em nossos corações Durch den Heiligen Geist. pelo Espírito Santo. Der Heilige Geist erhält in den Prüfungen, in den Leiden das Bewusstsein der Liebe Gottes wach. Dentro daquelas provações, dentro daqueles sofrimentos, o Espírito Santo trabalha para que a consciência do amor de Deus esteja sempre desperta. Das brauchen wir in Leiden. E é isso que precisamos nos sofrimentos. Die äußeren Umstände mögen schlimm sein. As circunstâncias externas talvez sejam terríveis. Wir denken an Paulus gestern Abend. Ontem à noite lembramos de Paulo. Aber dann wird der Heilige Geist in dir, in mir, in meinem Herzen das Bewusstsein wachhalten. Mas aí o Espírito Santo ele mantém acordado, desperto em meu, em teu coração a consciência, Vergiss es nicht, Gott hat dich lieb. dizendo-nos: não se esqueça, Deus te ama. Und dann wird diese Liebe Gottes in den folgenden Versen beschrieben. E aí nos versículos seguintes aqui, o amor de Deus, aquele amor de Deus está sendo descrito. Sie hat sich erwiesen an Kraftlosen, Ele se mostrou para com fracos, an Sündern, pecadores, an Gottlosen, pessoas sem Deus, an Feinden. inimigos. Die Begriffe findet man jetzt. Essas expressões se encontram nos próximos versículos ali. Solche waren wir. Pessoas assim, nós éramos. An denen hat sich die göttliche Liebe bewiesen. E naquelas pessoas, o amor divino se mostrou, se provou, comprovou. Es ist nicht nur über Liebe geredet worden. Ali não se falava apenas de amor, Gott wurde in seiner Liebe aktiv. mas Deus se tornou ativo em amor. Hat den Beweis seiner Liebe gegeben, seinen Sohn. Ele deu a prova do amor dele, que é o filho dele. Es ist für uns extrem wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben, ich bin von Gott geliebt. É de extrema importância para nós sabermos: eu sou amado por Deus. Das sind die letzten Worte von Judas. São as últimas palavras de Judas. Erhaltet euch selbst in der Liebe oder in dem Genuss der Liebe Gottes. Que nós nos mantenhamos no amor ou no usufruto do amor de Deus. Eine wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes, das Bewusstsein der Liebe Gottes in unseren Herzen wach und lebendig zu halten. É uma importante tarefa do Espírito Santo manter desperto a consciência do amor de Deus em nossos corações. Kapitel 8, Vers 14. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. In dem engen Zusammenhang, in dem dieser Vers steht, No contexto mais restrito em que se encontra esse versículo, bedeutet er in erster Linie Folgendes. ele significa o seguinte: In meinem Körper wohnt auch noch die Sünde. no meu corpo também ainda está morando o pecado, Diese böse alte Natur. aquela natureza velha arruinada, má. Sie hat eine Macht. E essa natureza tem poder. Sie will mich zum Sündigen verleiten. Ela quer me induzir a pecar. Ich muss nicht mehr sündigen. Eu não tenho mais a obrigação de pecar, Römer 6 zeigt, ich bin befreit von der Macht der Sünde. porque Romanos 6 me mostra que eu já sou liberto do poder do pecado. Das kostete den Herrn Jesus den Tod. E isso custou ao Senhor Jesus a morte. Aber ich bin befreit. Mas eu estou liberto, sou Ich liberto. kann noch sündigen, aber ich muss nicht mehr sündigen.
Eu ainda tenho capacidade de pecar, mas eu não tenho mais obrigação de pecar. Jetzt kommt Kapitel 8, Vers 14. E ali, capítulo 8, 14, Es gibt etwas, was mich locken will zu sündigen. tem algo que quer me seduzir a pecar, engodar a pecar. Und solche, die Söhne Gottes sind, die den Heiligen Geist in sich haben, E aqueles que são filhos de Deus, que têm o Espírito Santo em si, die sagen jetzt, nein, ich will nicht sündigen. eles vão dizer agora, não, eu não quero pecar. Das meint Vers 13, durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. E isso é o que o versículo 3 diz quando fala: mortificardes as obras do corpo e antes pelo Espírito. Der Heilige Geist hilft mir dabei. O Espírito Santo me ajuda a fazer isso. Ein entschiedenes Nein zu sagen. Ich De will nicht dizer sündigen. decidido, não, eu não quero pecar. Das ist die erste Bedeutung von Römer 8, Vers 14. É o primeiro significado de Romanos 8, versículo 14. Das ist kennzeichnend, das ist charakteristisch für Söhne Gottes. Isso é algo que caracteriza os filhos de Deus. Aber dann hat es natürlich auch eine allgemeine Bedeutung. Mas então, a seguir também, esse versículo tem um significado mais amplo, mais geral. Heilige Geist möchte uns leiten im täglichen Leben. O Espírito Santo, ele quer nos guiar em nossas vidas diárias. Das setzt voraus, dass ich in Gemeinschaft bin mit ihm, mit E, Jesus, e isso requer que eu esteja em comunhão com o Senhor Jesus. dass mir durch seinen Geist zeigen kann, mach nicht das, mach besser das. Que ele, por meio do Espírito dele, possa me mostrar, não faça isso, é melhor que você faça aquilo. Eine ganz wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes, Também uma tarefa muito importante do Espírito Santo. uns, Brüder wie Schwestern, Alte wie Junge, zu leiten, zu führen im täglichen Leben. De nos guiar, conduzir na vida diária, tanto jovens como mais idosos, irmãs e irmãos. Du stehst vor einer Entscheidung, Você está ali diante de uma decisão du betest, Herr Jesus, zeig mir durch deinen Geist, was ich tun soll. e você está orando, Senhor Jesus, me mostre por meio do teu Espírito o que eu devo fazer. Und er wird antworten. E ele há de responder, Nicht immer sofort. não sempre na hora. Manchmal lässt er uns etwas warten, Por vezes ele nos deixa esperar um pouco, damit wir dicht bei ihm bleiben. para que nos mantenhamos próximos dele. Aber er will uns durch seinen Geist leiten. Mas ele quer nos conduzir, guiar pelo Espírito dele. Je mehr wir das im täglichen Leben üben, E quanto mais nós treinamos isso nas nossas vidas do dia a dia, umso besser klappt das in den Zusammenkünften. tanto melhor aquilo vai funcionar também nas reuniões. Gilt das nur für Brüder? Será que isso vale apenas para os irmãos? Não, Der Heilige Geist leitet auch Schwestern in den Zusammenkünften, porque o Espírito Santo também conduz as irmãs nas reuniões. nicht in der Weise, dass sie sprechen in den Zusammenkünften, Não de uma forma pública a falarem nas reuniões, aber auch er leitet auch die Schwestern im Gebet, mas ele conduz também as irmãs em oração, zum Beispiel für die Brüder zu beten, dass der richtige Bruder etwas sagt oder vorschlägt, por exemplo, de orar para que o irmão certo fale alguma coisa ou proponha alguma aber coisa. damit das in den Zusammenkünften klappt, Mas para que isso funcione nas reuniões, muss es in der Woche trainiert werden. deve ser treinado durante a semana. Eine weitere Stelle aus Kapitel 8, Vers 16. Versículo 16 do capítulo 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Der Geist, das ist der Heilige Geist gut gemeint, E esse Espírito é o Espírito Santo. und mit unserem Geist ist mein Verstand, mein Geist gemeint. E fala, nosso espírito faz referência ao meu espírito humano, à minha Das meint, mente. der Heilige Geist hält in uns das Bewusstsein wach, Isso significa que o Espírito Santo mantém desperto em nós a consciência wir sind Kinder Gottes. de que nós somos filhos de Deus. Was für eine Sache. Que coisa grandiosa. Kinder Gottes sind aus Gott geboren. Os filhos de Deus nasceram de Deus. So
sagt das der erste Johannesbrief. É assim que a primeira epístola de João o diz. Und was aus Gott geboren ist, hat göttliches Leben. E aquilo que nasceu de Deus tem vida divina. Damit steht in Verbindung, dass ich in eine Beziehung gekommen bin zu Gott als Vater. E ligado a isso está que eu cheguei a um relacionamento com Deus na condição de pai. Und in eine Beziehung innerhalb der Familie Gottes zu meinen Glaubensgeschwistern. E também isso me coloca num relacionamento dentro da família de Deus com os meus irmãos e irmãs na fé. Das hält der Heilige Geist in meinem Bewusstsein wach und lebendig. E é isso que o Espírito Santo quer manter desperto, vivaz na minha consciência. Aber nicht nur das, E não apenas isso. wir sind nicht nur Kinder, Não somos apenas filhos. wir sind Erben. Somos também herdeiros. Was meint das? E o que significa isso? Es meint, dass wir mit dem Herrn Jesus hier in Herrlichkeit erscheinen werden. Significa que nós apareceremos com o Senhor Jesus aqui em glória, Teilhaben werden an seiner Herrschaft hier im tausendjährigen Reich. participando, compartilhando de seu reino aqui na terra, no reino milenar. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, versículo 17. Kann man das fassen? Será que isso pode ser compreendido? Wir waren verloren und hatten die ewige Verdammnis verdient. Éramos perdidos, merecedores da condenação eterna. Dann hat Gott uns zu seinen Kindern. E Deus nos fez filhos dele. Wir haben neues Leben. Temos vida nova, Wir haben den Heiligen Geist. temos o Espírito Santo. Und wir haben eine Zukunft vor uns. E diante de nós temos um futuro, Eine grandiose, herrliche, wunderbare Zukunft. um futuro grandioso, glorioso Das ist das Teil von Kindern Gottes. e maravilhoso. Isso é a parte dos filhos de Dass Deus. sie auch Erben sind, Miterben Christi. Que eles também são herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Kapitel 8, Vers 26. Capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Wenn wir in Not sind, Quando nos encontramos em alguma aflição, Probleme, Stress haben quando temos problemas, somos estressados und wir wissen nicht richtig, was sollen wir bitten? e não sabemos assim por certo o que devemos orar, pedir, Oder wir sind in einer Situation und wissen nicht, was sollen wir bitten? ou estamos em qualquer outra situação e não sabemos o que pedir e orar, Dann hilft der Heilige Geist, então o Espírito Santo nos ajuda das Richtige in uns zu bewirken a operar o correto em nós und es in der richtigen Weise Gott vorzubringen. e de levá-lo diante de Deus da forma correta. Wir haben ein kleines Beispiel in der Bibel. Nós temos um exemplo pequeno na Bíblia. Paulus sagt in Philipper 1, Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 1, ich möchte so gerne bei Christus sein. eu gostaria muito de estar com Cristo, Am liebsten heute. de preferência hoje ainda. Das war das eine. Era um lado. Wusste, ich habe noch so viel Aufgaben. Hier ist noch so viel Arbeit für mich auf dieser Erde. Mas ele também sabia, ainda há tantas tarefas para eu cumprir, ainda há tanta coisa para fazer nesta terra. Liebte die Gläubigen in Philippi. Ele amava aqueles irmãos crentes, os crentes lá em Filipos. Notwendigkeit, ihnen zu helfen. Ele viu a necessidade de ajudá-los. Was soll ich wählen? E o que eu vou escolher? Sagt, was ich erwählen soll, weiß ich nicht. E ele diz, eu não sei o que escolher. Mein Herz sagt, ich will da sein. O meu coração diz, eu quero estar ali, Aber ich sehe auch noch so viel Arbeit hier. mas eu vejo também tanto trabalho a fazer. In solchen Situationen verwendet sich der Heilige Geist für uns. E em situações assim, o Espírito Santo intercede por nós. Eine Stelle aus 1. Korinther 12. Uma passagem ainda de 1 aos Coríntios, capítulo 12.
1 aos Coríntios 12, versículo 11. Primeiro aos Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Dieses Kapitel handelt von den Gläubigen im Bild eines Körpers. Esse capítulo está apresentando os crentes sob a figura de um corpo. Dieser Körper besteht aus vielen Gliedern, E esse corpo é composto de muitos membros. viele unterschiedliche Glieder. Muitos membros diferentes uns dos outros. Und doch ist es ein Körper. Ainda assim, o conjunto é um corpo. Der Heilige Geist wirkt in jedem Einzelnen E o Espírito Santo opera em cada um dos indivíduos. und möchte das Bewusstsein wachhalten, jeder Einzelne gehört zu dieser Versammlung, zu diesem Leib. E ele quer manter desperta ou viva aquela consciência em cada um, que cada um individualmente pertence àquele um corpo. Aber nicht nur das. Mas não somente isso. Möchte in jedem einzelnen Glied wirken Ele quer operar em cada um dos membros. und dazu gibt Fähigkeiten E para isso ele dá capacidades zum Nutzen des Leibes. para a utilidade do corpo. Da gibt es Glaubensgeschwister, die haben Befähigung in der Weise, Ali há irmãos na fé, ou irmãs, que têm capacidades de uma espécie. zum Beispiel Hilfe zu leisten, Por exemplo, prestar ajuda, auxílio. zum Beispiel zu trösten. Por exemplo, consolar. Es gibt andere Geschwister, die haben andere Fähigkeiten, Tem outros irmãos e irmãs que têm outras capacidades. die können gut seelsorgerlich arbeiten. Talvez podem executar um serviço bem feito no sentido pastoral. Sie haben eine gute Art zuzuhören, Tem uma maneira excelente de ouvir, de escutar, Verständnis zu haben de mostrar empatia, compreensão, und dann einem Bruder oder einer Schwester einen geistlichen Rat zu geben auf der Grundlage des Wortes Gottes. para então dar a um irmão ou uma irmã um conselho espiritual com base na palavra de Deus. Es gibt Geschwister, die haben eine Fähigkeit, Gottes Wort zu erklären. Tem outros irmãos ou irmãs que têm a capacidade de explicar a palavra de Deus, expor. Findet in der Öffentlichkeit statt, Isso acontece em público, das findet aber auch in den Häusern statt. mas também acontece nas casas. Eine Fülle von verschiedenen Fähigkeiten É uma amplitude de capacidades und diversas der Heilige Geist teilt aus, wie will. e o Espírito Santo ele reparte como ele quer. Möchte dich und mich benutzen, Ele gostaria de se utilizar de você e de mim zum Nutzen, zum Segen des Ganzen. para o bem, para a bênção do todo. Das alles wirkt der Heilige Geist. E tudo isso é o Espírito Santo que opera. Wir wiederholen kurz. Repetindo, resumindo, Bleibt bei uns in Ewigkeit. ele fica conosco eternamente, para sempre. Wird uns alles lehren und uns an alles erinnern. Ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo. Führt uns in die ganze Wahrheit. Ele nos guiará em toda a verdade. Wird das Kommen uns verkündigen. Ele nos anunciará o que há de vir. Wird mich verherrlichen. Ele me glorificará. Wird zeugen von dem Herrn Jesus. Ele testificará do Senhor Hält Jesus. das Bewusstsein der Liebe Gottes in uns wach. Ele mantém, desperta a consciência do amor de Deus em nós. Befähigt uns, Nein zu sagen zur Sünde. Ele nos capacita a dizer não para o pecado. Will uns leiten im täglichen Leben. Ele quer nos guiar, conduzir na vida diária. Hält das Bewusstsein der Liebe, der Kindschaft, Gottes Kindschaft in uns wach. Ele também mantém viva em nossa consciência de sermos filhos de Deus. Verwendet sich für uns. Ele intercede por nós. Teilt aus, wie will, zum Nutzen des Ganzen. E ele reparte como ele quer para o bem do todo. Das ist Segen des Heiligen Geistes. É a bênção do Espírito Santo.
funktioniert das automatisch? Será que isso tudo funciona de forma automática? Não. Wir lesen zum Schluss einen Vers aus 1. Thessalonicher 5. 1 aos Tessalonicenses 5, para finalizar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. O que significa isso? Wir haben eben das ganze Panorama gesehen, welchen Segen der Heilige Geist uns bringt. Acabamos de ver uma panorâmica daquela bênção que o Espírito Santo nos traz. Aber hier haben wir gelesen, wir können ihn auslöschen oder dämpfen. Aqui nós temos lido que nós somos capazes de extinguir o Espírito Santo, ou de abafá-lo. Ich in meinem Leben Sünde zulasse, Se eu permito pecado em minha vida, du in deinem Leben Sünde zulässt, ou se você permitir pecado em sua vida, dann ist der Heilige Geist in seiner Wirkung gedämpft. então o Espírito Santo em seu operar está abafado, extinguido. Deswegen, um den ganzen Segen des Heiligen Geistes genießen zu können, Portanto, para usufruirmos de toda a bênção do Espírito um Santo, davon profitieren zu können, para termos proveito disso, persönlich de forma pessoal, und gemeinsam, mas também coletivamente, ist nötig, dass jeder von uns persönlich é preciso então que cada um de nós, individualmente, in Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus lebt. viva em concordância, de acordo com o Senhor Jesus. Wenn Sünde vorgefallen ist, sie mit der Hilfe des Herrn Jesus bekennen und entfernen aus dem Leben. E se houver pecado acontecido, que então removamos esse pecado com a ajuda do Senhor Jesus de nossas vidas, Damit der Heilige Geist ungehindert wirkt. para que o Espírito Santo então possa operar sem empecilho. Und wir den ganzen Segen der Gabe des Heiligen Geistes erfahren können. E assim possamos experimentar toda a abrangência da bênção do dom do Espírito Santo.